O Paris Saint-Germain segue líder da Ligue 1, mas por muito pouco. A diferença habitualmente confortável hoje é de apenas 2 pontos no topo da tabela e o motivo está fora das 4 linhas. As lesões em sequência têm desmontado a estrutura coletiva de Luiz Henrique, principalmente nas laterais, onde o PSG costuma se apoiar na construção ofensiva, seja com Hakimi pela direita, seja com Nuno Mendes pela esquerda. Com isso, surge uma questão que parecia impensável até antes do início da temporada. Estaria sob risco a hegemonia parisiense no certame do futebol francês? Me fala sua opinião aí nos comentários. E já deixa o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe esse vídeo pra galera que assim como você também é fã de futebol internacional e, é claro, ative o sininho das notificações para você receber um alerta todas as vezes que um novo conteúdo for ao ar. Isto posto, vamos debater sobre o momento do PSG na temporada em que ele passou de caçador a presa na Europa. Cara, eu não sou vidente, tampouco tenho bola de cristal. Mas imagino nesse momento que você esteja radiante e empolgadíssimo aí curtindo mais uma data FIFA com esses grandes jogos de seleções. Só que não. Mas calma, existe uma ótima notícia dentro disso tudo. Essa é a última data FIFA do ano de 2025, o que significa que teremos 3 meses livres aí, já que a próxima ocorrerá somente em março do ano que vem. Dito isso, eu aproveito o último respiro dos clubes europeus no ano para trazer à tona um assunto bem interessante sobre o Paris Saint-Germain. Isso porque os atuais campeões europeus adentraram a essa data FIFA de novembro, situados no topo da tabela da Ligue 1, até aí nenhuma novidade, somando 27 pontos, porém separados apenas 2 dos vice-colocados, Olympique de Marseille e Lens, em função das 8 vitórias, 3 empates e uma derrota sofrida pelos parisienses até o desfecho da 12ª rodada do campeonato, o que equivale aí a uma campanha de 75% de aproveitamento. Portanto, é inegável que o Paris Saint-Germain realiza uma ótima campanha, tanto é que o PSG é o 4º clube do futebol europeu, considerando as 5 principais ligas do continente, que soma mais pontos nesse momento, estando somente atrás do Real Madrid, com 31 pontos, e de Bayern de Munique e Barcelona, ambos com 28. Por exemplo, o Paris Saint-Germain tem um ponto a mais do que o atual líder da Premier League, Arsenal, ainda que os ingleses tenham disputado um jogo a menos. Em todo caso, para o elevadíssimo padrão estabelecido pelo próprio Paris Saint-Germain na Ligue 1, trata-se de uma campanha meramente razoável. Basta compararmos com a temporada passada, em que os pupilos de Luiz Henrique encerraram a 12ª rodada da Ligue 1, contabilizando um montante de 32 pontos, em razão das 10 vitórias e 2 empates assinalados naquela oportunidade em que eles haviam balançado as redes 36 vezes e sido vazados em 10 ocasiões, contra 24 tentos marcados e 11 sofridos nessa temporada. Ao menos, se colocarmos nessa mesma conversa a primeira temporada de Luiz Henrique no Parque dos Príncipes, notamos que a campanha é absolutamente igual à atual, com 8 vitórias, 3 empates, 1 derrota e 27 pontos ganhos. Logo, considerando que o Paris Saint-Germain venceu o título francês com 9 pontos de vantagem sobre o Mônaco na temporada de estreia de Luiz Henrique, a realidade é que a atual condição do PSG definitivamente não preocupa. Acontece que essa queda de rendimento da equipe em comparação à temporada anterior deve-se principalmente à má preparação do PSG desde a pré-temporada, totalmente comprometida por conta da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Torneio este que o Paris Saint-Germain disputou até a sua data limite, ali até a final, quando caiu diante do Chelsea por 3-0. Soma-se a isso ainda o fato de que
Muitos jogadores do Paris Saint-Germain, poucos dias antes da estreia na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, também disputaram a decisão da Liga das Nações da UEFA, como foram os casos de João Neves, Vitinha, Nuno Mendes e Fabian Ruiz. Inclusive, os 4 ainda tiveram uma prorrogação para jogar lá na Alemanha, né? Aliás, ceder atletas para as seleções é algo para lá de comum ao PSG, que somente nessa data FIFA de novembro teve 18 jogadores convocados, o que, é claro, contribui para o aumento do desgaste e do risco de lesões de cada um deles. Então, cara, na realidade acaba sendo uma cadeia, né? Uma coisa puxa a outra e a gente compreende melhor por que os problemas de lesões acabaram assolando o Paris Saint-Germain nesse início de temporada, e também compreendemos porque Bradley Barcola chegou a declarar já estar cansado em pleno mês de novembro, né? Uma declaração dada depois da derrota frente ao Bayern de Munique por 2-1, que além do resultado também trouxe como consequências as lesões de Achraf Hakimi e Nuno Mendes, em outras palavras, nada menos que 2 peças fundamentais na engrenagem do Paris Saint-Germain, obviamente por se tratar de 2 exímios laterais de altíssima qualidade e total influência no jogo da equipe francesa, principalmente na fase ofensiva. Na lateral esquerda, Luiz Henrique até costuma escalar o Lucas Hernandes quando o Nuno Mendes não está à disposição, mas o lateral francês tem características mais defensivas até por ser um zagueiro de origem, né? E como resultado, o PSG acaba perdendo muito no ataque, enquanto na lateral direita nem isso, né? Não por um acaso, o Zaïre Emery está sendo improvisado na função neste período de ausência de Hakimi. Em contrapartida, se a gente analisar esse atual momento do Paris Saint-Germain sob uma perspectiva mais positiva, a gente chega à conclusão de que esses problemas referentes a lesões que afetam não apenas os laterais Nuno Mendes e Achraf Hakimi, mas também os atacantes Ousmane Dembélé e Désiré Doué, não devem preocupar os torcedores parisienses a ponto de criar um clima de pânico ou até mesmo gerar uma crise ali pelos lados do Parque dos Príncipes. Muito pelo contrário. Isso porque essas lesões atrapalham sim o time, mas num instante em que a temporada permite isso. Pois imagina a hipótese desses jogadores se lesionarem a partir do mês de março, abril, maio, quer dizer, justamente no momento mais decisivo da temporada em que, por exemplo, os confrontos de mata-mata da Champions League estão acontecendo. Ali sim seria preocupante. Então, o ideal seria o Paris Saint-Germain recuperar esses jogadores e mantê-los saudáveis até a reta final da temporada. Além disso, ao contrário da edição anterior da Champions League, em que o Paris Saint-Germain avançou às oitavas de final somente através dos playoffs de repescagem, nessa temporada a equipe vem realizando uma excelente campanha na fase de ligas, haja vista a 5ª colocação na tabela, com 9 pontos nos 4 primeiros jogos. Vale ressaltar que os atuais campeões estrearam na Champions League goleando a Atalanta por 4-0, derrotaram o Barcelona por 2-1 de virada em pleno estádio olímpico de Montjuïc, atropelaram o Bayer Leverkusen por 7-2 na Bahia Arena e perderam do Bayern de Munique por 2-1 no Parque dos Príncipes na rodada anterior. Dentre esses confrontos, era natural que os franceses tropeçassem contra Barcelona e Bayern de Munique. E como só uma derrota aconteceu, a campanha é bem sucedida até aqui. Ainda assim, muito se discute se o Paris Saint-Germain irá ao mercado no próximo mês de janeiro para reforçar o setor defensivo do time, dado o suposto interesse em Eric Garcia, do Barcelona, que vem ganhando força aí no noticiário esportivo francês. Pois além das lesões, teremos nesse final de ano a Copa Africana de Nações acontecendo até meados de janeiro, né? O que significa que o Achraf Hakimi ficará um longo período ausente do Paris Saint-Germain, já que ele defende as cores da seleção marroquina e estará presente no torneio que será disputado no próprio Marrocos. Lembrando que o Paris Saint-Germain trouxe apenas o goleiro Lucas Chevalier e o zagueiro Ilias Abarni como reforços nessa temporada. De certo mesmo é que enquanto o Hakimi não volta,
o Zaïre Emery continuará jogando ali improvisado na lateral direita do Paris Saint-Germain, sobretudo depois da ótima exibição do jogador na vitória sobre o Lyon, que teve direito até a gol, né? O primeiro gol do Paris Saint-Germain na partida foi marcado por ele. E é importante destacar que, embora o desenho tático do PSG tenha sido o 4-3-3, na realidade o time jogou no 3-4-3, com o Zaïre Emery atuando como ala pela direita, ao passo que o Zabarni, William Pacho e Lucas Hernandes formaram o trio de zaga. Deste modo, por mais que exista a possibilidade de um movimento do Paris Saint-Germain para realizar um novo golpe à la Kvaratskhelia, justamente um ano depois, a tendência é que Luiz Henrique mantenha no PSG a mesma formação utilizada nesse último jogo contra o Lyon, também bastante ofensiva e com o DNA parisiense presente. Até os retornos aí de Achraf Hakimi e Nuno Mendes. À vista disso, a provável chegada de Eric Garcia deve realmente se concretizar somente na próxima temporada, visto que o contrato do jogador do Barcelona junto ao clube catalão se encerra exatamente no meio do ano que vem. Seja como for, a sequência de jogos, somada à frequente e duradoura indisponibilidade de importantes peças da equipe, me levam a fazer uma pergunta discreta e em tom de voz baixo, tanto por medo do ridículo quanto pela certeza de eu estar errado numa temporada que não chegou nem ao menos em sua metade. Mas aí vai. Será que o campeão francês com 19 pontos de vantagem sobre o Olympique de Marseille na temporada 2024-2025 corre o risco de perder a hegemonia de 4 anos na Ligue 1? Cara, por mais incongruente ou desconexa que essa questão possa ser, ela é pelo menos um indicador de que mesmo em meio a uma fase instável marcada pelo total impacto causado pelas lesões no desempenho coletivo em campo, o Paris Saint-Germain continua ocupando o posto mais alto da tabela da Ligue 1, está entre os 5 melhores clubes da Champions League na atualidade e foi superado apenas por Olympique de Marseille e Bayern de Munique na temporada. Então a resposta está aí. Não, a soberania parisiense não está sob risco no certame do futebol francês e, quiçá, na Europa.